Olá, irmãos. Vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 13, versículo 16. Vamos fazer uma leitura dessa palavra e vamos analisar um pouco dessa palavra para que a gente chegue a um entendimento dela. A gente vai refletir um pouco do que é essa palavra e de que sinal é esse que essa palavra nos designa, né? Que nos ensina, e é o texto mais temido do cristão, é esse, né? É o texto que o cristão mais teme. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, irmãos, como eu falei, é o que a gente mais teme, é essa palavra. E muito a gente pensa, né? Se isso se der nos nossos tempos. Isso é o que ninguém não quer. Mas a gente pensa, e se der? Como que eu iria notar essa marca, né? A marca da besta? Como que eu iria notar no mundo isso? E aí, meus irmãos, vamos refletir um pouco comigo. Vamos pensar um pouco de como seria quando chegasse essa época de Apocalipse, quando chegasse esse tempo da besta, né? Vamos refletir para a gente ver o que seria, o que os cristãos passariam frente a isso, né? Frente a essa tirania, a esse governo que exige de todos, pois aqui está, a todos os pequenos e assim por diante, né? Exige de todos que tenha isso. Vamos pensar. Vamos começar em nossa reflexão, vamos iniciar com um pensamento que ninguém no mundo sabe o que é essa marca, né? E aí, do nada, começa-se a marcar. A marca da besta, marcando. É lógico, é nítido que a gente sabe que a besta não é nada boba e não vai falar, não vai sair falando para as pessoas, eis aqui a marca da besta, venham, façam a fila, que eu vou marcar todo mundo. É lógico que ela não vai fazer isso. Mas aí ela faz a fila, né? A besta faz a fila, os primeiros da fila estão lá sendo marcados, sem saber. E a fila é enorme, a fila é grande. E só que os cristãos, quando vê algo assim que
se coloque no corpo, ele já fica, opa, ele já não aceita, né, a princípio. A princípio, aquilo que vai entrar no seu corpo, ele já fica já com o pé atrás. Mas aí beleza, tá? Mas a questão é que está sendo exigido. Está sendo exigido no mundo todo. Todo mundo se marque. E a fila está ali, a fila tá ali. Mas você, com esse pensamento, você fica com o pé atrás e fica pensando, será que eu entro? Será que eu não entro? Mas aí tem a questão que estão exigindo. E por estar exigindo, você acaba entrando na fila, né? Mas aí sorte desse cristão, até os amigos dele olham para ele e fica rindo, aí fica falando, meu amigo, você tá lá no finalzinho da fila, né? Eu tô aqui mais na frente. Aí fica falando que ele tá em vantagem, né? Porque ele tá mais ali na frente e você tá lá atrás, no final da fila. Mas aí você fala, não, beleza, eu também nem sei se eu vou aceitar isso daí. Eu acho que eu não quero não, eu vou ver, como eu tô aqui no finalzinho da fila, eu vou passando mais para trás e mais para trás e mais para trás, e aí depois eu nem pego essa marca aí, não. Não quero não. Mas só que tem um pessoal que tá lá na frente, tem um pessoal que tá lá na frente, que era para estar lá na frente, mas não tá. Eles já saíram da fila. É aquele pessoal que faz briga com tudo, sabe? Não é o contra tudo. Tudo é contra. Ah, isso daí não presta, não quero. E aí essa pessoa não tá lá na fila. E a besta dá uma olhada assim na fila, vê aquele pessoal fora da fila, e a besta faz a sua primeira ação quanto a isso. Qual é a primeira ação, pessoal? É esse sinalzinho que está descrito aqui. Não vai comprar e não vai vender. A besta fala, você não quer? Não vai comprar. E aí, quando a besta fala isso, aquele cristão que está lá atrás na fila, ele vai notar. Ele já vai dar um salto fora da fila. Que história é essa que não vai comprar? Entendeu? E aí ele sai da fila. E aí ele não vai mais entrar na fila, não entra mais de jeito nenhum. Aí os cristãos saem da fila, né? Já tinha aquele povo lá rebelde que estava fora da fila. Aí se juntou agora o povo rebelde junto com os cristãos. Aí tá feito, aquele povo ali tá feito, né? Mas aí a besta não vai aceitar isso. A besta quer todo mundo, quer marcar todo mundo. Não quer saber dos rebeldes e dos cristãos. Eles querem todo mundo tem que receber a marca. Todo mundo mesmo. Aí a gente fica vendo, a gente que está lá fora da fila, fica vendo as primeiras aflições dos cristãos e do povo rebelde, porque não aceitaram a marca. A gente vê eles querendo entrar no comércio e não pode. Querendo ir num restaurante e não pode. Querendo ir
na partida de futebol e não pode. Querendo ir a um show e não pode. Não pode fazer nada porque não tem a marca. Ele vai lá no mercado, né? Ele vai no comércio e é barrado na porta. É barrado na porta porque não tem a marca da besta. Então agora eu estou enxergando esse começo de sofrimento entre os rebeldes e entre os cristãos, né? Aí quando chega a esse ponto, né? Se chega a esse ponto que não pode, porque não tem a marca, então ele não vai poder mais fazer nada. Então ele já não pode mais trabalhar, porque lá não aceita quem não tem a marca. Aí todos os direitos de um cidadão ele perde. Ele perde o direito de justiça, porque ele vai buscar justiça num tribunal de justiça, né? Mas não pode entrar. Aí ele fica doente, mas ele não pode entrar também no hospital. Não tem a marca, então ele não pode mais nada. Vocês viram, irmãos, o poder que a besta tem, o poder de governamental, o poder, todo o poder está nas mãos deles, as leis, porque ele elimina leis que dava direitos ao cidadão, aquele cidadão cristão e aquele cidadão que é rebelde a algumas coisas, né? Mas aí a besta vem e eliminou tudo isso. Então a gente começa a ver muito sofrimento do povo rebelde e do povo cristão. E nesse meio tempo também, lá naquela fila, os primeiros da fila, eu começo a ver isso também. Nessa que pode acontecer, né? Nesse período aqui, né? Que vai chegar, né? De Apocalipse, que vai chegar. Eu começo a ver também isso daí, que os primeiros da fila começou a ter a reação da marca. Uma reação. Eles adquiriram a marca da besta, mas só que o corpo reagiu. O corpo, sabe? O corpo reagiu. Teve uma reação. O corpo não aceitou e aí ficaram doentes, morreu. Alguns ficou doente, alguns morreu. Alguns perdeu o braço, né? O braço, porque colocou no braço, né? Mas às vezes pode ir um negócio, sei lá, eu não sei o que é a marca da besta, pode se espalhar pelo corpo e perder uma perna, qualquer outro membro, né? Eu não sei o que é a marca da besta, né? Eu não sei e o negócio pode entrar aqui entrar no braço e entrar na mão, né? Na mão e na testa, na mão e na testa, na mão e na testa. Entrar e ir para outro lugar e ficar doente em outro lugar. Aí esse pessoal ficou doente, outros morreu e o pessoal lá do final da fila viu também e saiu da fila. Aí agora tem três grupos de pessoas: os rebeldes, os cristãos e os com medo de morrer ou ficar doente. Porque assim, eu vou explicar essa questão assim. Uma tatuagem. A gente coloca uma tatuagem aqui, né? A gente coloca uma tatuagem aqui. Aí, aqui no braço eu faço uma tatuagem.
Só que os pigmentos da tatuagem, o que pode acontecer? Os nossos anticorpos podem ver aqueles pigmentos, sentir, eu não sei, eu também não sou médico, mas eu já vi explicação sobre isso, sobre a tatuagem. O nossos anticorpos podem ver aquele pigmento e começar a atacar o pigmento. E aí, atacando o pigmento, você pode ter uma reaçãozinha, né? Uma alergia na tatuagem e às vezes até coisa pior pode aparecer, dependendo da disposição lá dos seus soldados, lá, o seu anticorpo, né? Se ele estiver muito disposto, a guerra vai ser grande. Então, teve esses... Continuando nosso pensamento de Apocalipse, vamos lá para aquela época de Apocalipse, né? Vamos lá para aquela época de Apocalipse, porque eu quero sentir o que nossos irmãos cristãos vai sofrer. O que eles vão passar. Eu quero sentir. Porque coitados vão sofrer muito. Eu quero ver, eu quero ver assim, não, nem que seja de longe assim, mas eu quero ver o que vai acontecer, porque é triste. É triste. Então, irmãos, agora a gente tem uma terceira classe de pessoa que saiu da fila com medo de reação. E aí, o que vai ser dessas três classes de pessoa? Porque o cerco já está enorme. Eu vejo policiais, homens do exército, indo com aqueles órgãos responsáveis de marcar, indo até de casa em casa, passando de casa em casa armado, né, com suas armonas grandes, e fazendo o papel lá, protegendo a besta, né, protegendo os governos aí, que é que é a besta, esses governos besta. Mas nessa época, né? Eu não estou falando do governo, de um governo assim bom. Eu estou falando governo ruim, que é a besta. Quando chegar um governo da besta, aí vai ser um governo ruim, um governo tirano, porque vai exigir isso que a gente está vendo que é ruim. Está sendo ruim para três classes de pessoas. Só que nessas classes de pessoas, alguns, por conta de muito cerco, muita exigência, por conta do exército, a polícia indo até as casas, armado, né? Exigindo, pegando a força. Em alguns lugares eu vejo que vai ser a força mesmo. Vão pegar a força e vão marcar. Pá! Gado marcado. Do jeito que eles querem. Porque é controle, as pessoas vão começar a ser gado. Fazer o que esse governo tirano quer, né? Aí a gente vê isso, né? Toda essa perseguição, pessoas sendo forçado mesmo. Aí a gente vê também, eles não conseguem mais trabalhar porque não pode. Não conseguem mais estudar, não conseguem mais ir à escola, à faculdade, porque não tem a marca da besta. O que vai ser desse povo? Não tem a marca da besta. Vão ficar fazendo o quê? Vai ser quanto tempo assim? Vocês imaginam? Não deve ser muito, né? Porque um ser humano não consegue muito tempo ficar sem comprar, sem vender. Mas é assim, vender porque, ó, se eu vou comprar, até aquele que revende, ele precisa comprar. Então, ele já não vai conseguir revender, né? Ele não vai mais conseguir vender. Porque ele não comprou. Então, pessoal, a gente vê todo esse sofrimento. Não vai ter mais vida, né?
não tem mais vida, não tem o porquê mais viver. É feio. É feio, aí você imagina. E outra, muita gente vai, por conta disso, vai ser marcado, porque não quer deixar de ir ao show, não quer deixar de ir aos shoppings, né? De ir aos supermercados, não quer deixar de fazer tudo que um cidadão pode fazer, não quer deixar de trabalhar, não pode deixar de trabalhar. E aí muita gente vai ser marcado. Já os rebeldes, os cristãos, aqueles que viram a reação da marca da besta, né? Reação no corpo. O corpo reagindo contra a marca. Já esses vai ser assim como eu, sabe? Ó, camisa rasgada, isso daqui saindo. Não vai ter dinheiro mais para comprar. Não vai ter mais dinheiro. Assim como eu, não tem dinheiro. E as famílias? As famílias deste? Vai olhar para eles, todos marcados com a marca da besta. Todos podendo fazer tudo, todos continuando vivendo normalmente. Já esses outros que se nega a marca, não pode mais nada. E a família entra em conflito com eles. Vai falar para eles: como que vocês vão viver dessa maneira em que vivem, não podendo mais fazer nada? Eles vão ser motivo de vergonha, né, para os familiares, porque não pode mais trabalhar, não pode mais estudar, e aí vai ter os conflitos familiares, né? É o que eu vejo muita briga familiar, mas aí eles vão falar, aqueles que vê a reação, né, vai falar para os familiares: mas ela mata. A marca da besta mata. A marca da besta deixa sequelas. A marca da besta faz eu ficar doente. E assim os dias daqueles que não são marcados vai passando. Passando dessa forma. Mas aí eu vejo que tem a questão dos cálices, né? As pragas. As pragas, isso. As pragas vai deixar todos aqueles que têm a marca da besta doente, é isso. Isso pode ser a escapatória daquele povo de Deus, dos rebeldes e dos que não se marca com medo da reação, eu vejo isso daí. Porque os cálices vai vir e o povo que está marcado com a marca da besta vai começar a morrer mais ainda e
a sofrer mais ainda com doenças. Vai ser muita praga, muita doença. E aí vai ver, enfim, todo mundo vai ver que a besta fez algo de ruim para toda a humanidade. E quando toda a humanidade, enfim, vê que existe algo de ruim na Terra, ela se volta contra o governo. Porque uma minoria não consegue nada contra um governo. Mas quando toda uma maioria vê a injustiça que foi feita, essa maioria se volta contra o governo e prevalece contra o governo. Porque é uma grande massa em fúria. E aí que eu vejo o final da besta. Aí a besta morre. Porque o povo vai se voltar contra a besta. Aqueles marcados vai ajudar os não marcados. Vão entrar em combate contra a besta e vão vencer a besta. Meus amigos que foram marcados. Eu faço um apelo àqueles que infelizmente forem marcados, porque a gente vê que muitos vai ser marcado, né? A gente vê na escritura. Então, assim, tem escapatória para eles perante Deus, porque aqueles cristãos que estavam na frente da fila, eles vão ser marcados por engano. Eles vai ser marcado sem saber que foi marcado com a marca da besta. E aí, aqueles cristãos que estão na frente da fila, eles vai ter esse alento, essa possível reação contra a besta, contra Satanás, que é lutar contra ela. E é nisso que ele pode conseguir, perante Deus, uma piedade, né? Pelo erro que fez. Porque aqui mesmo nas Escrituras fala: todo aquele que for marcado e se prostrar para a besta, esse não será salvo. E se prostrar. Então, se foi marcado, mas não se prostrou, esse santo lutou até o fim contra o mal. Porque, assim, irmãos, a gente, cristão, se vem 100 soldado armado, a gente não consegue contra eles. E se eles estão ali com a marca da besta, eles vão te segurar e vai tacar a marca da besta em você e você fica marcado. Mas se você lutar até sua morte, ou até a vitória, contra aquilo, você não se prostrou para a besta. Então tem isso. Naquele tempo também eu não posso deixar de falar isso, né? Que é um marco muito importante. Eu tô vendo lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho, lá no fundo mesmo, eu tô vendo que as igrejas e fila também de gente, né, para mostrar na igreja que tem a marca da besta para entrar. Irmãos, as igrejas exigindo a marca da besta também para entrar. Eu vejo igrejas fazendo isso. O irmão tem a marca da besta? O irmão, tenho. Apresenta ali a marca da besta. Pode entrar, irmão. Deus seja louvado. Aí a gente vê também
pessoas à frente dessas igrejas distorcendo as Escrituras, assim como Satanás faz, que usa as próprias Escrituras para enganar. E essas pessoas que estão à frente dessas igrejas, grandes pessoas de dentro dessas igrejas, né? Pessoas de renome ali dentro, usando as Escrituras falando que seu corpo é o templo do Senhor, é algo a ser zelado. Então, irmãos, vamos colocar isso no seu corpo, porque é o templo do Senhor, e o templo do Senhor tem que ser grande e sempre edificado. Eu vejo isso daí. Embora muitos não concordem, mas eu vejo as igrejas, porque as igrejas hoje, muitas, né, vivem no erro. E eu vejo que até nesses tempos, no fim dos tempos, as igrejas vão estar no erro. Os pregadores vão continuar sendo lobos ao invés de cordeiro. Vão ser os falsos profetas, os pregadores. Como também hoje a gente vê pregadores falso profeta. Irmãos, eu vejo isso. Infelizmente eu vejo isso. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui essa minha visão. Porque eu já estou vendo muita coisa, né? Já estou vendo muita coisa e as aflições é muita. E o anticristo ainda nem apareceu nas minhas visões, né? O anticristo, quando aparecer, porque infelizmente dentro disso daqui que eu vi, só é só o começo, né? Com as bestas. O anticristo ainda nem veio. Mas aí quando o anticristo vir, vou se estender por aqui mais um pouquinho, nessa questão que é muito importante a ser falado. Quando o anticristo vier na Terra, ele vai dar paz. E é a paz que todo mundo quer, porque as pessoas estavam, muitas pessoas enfermas, muita guerra por conta disso, né? E assim, eu também vou deixar claro que eu só percebi que eu estava nessa minha visão, né? Dentro do Apocalipse por causa desse sinal. Porque, vejam só, as guerras que é citado na Bíblia, que quando chegar esses tempos, vai ter muitos sinais. Sinais de quê? De fome. O mundo sempre teve fome em alguma parte do mundo. Vai ter sinal de guerra. Guerra sempre teve. Nunca... Eu desde quando eu nasci, sempre teve guerra. Vai ter sinal de rumores de guerra. Sempre tem rumores de guerra. Vai ter sinal de vulcões, sinal de tempestades, muitas águas, muitas catástrofes naturais. Sempre isso aconteceu. Então, senhores, quando chegou esse tempo, que eu estou aqui nessa visão, tudo isso acontecia desde quando eu nasci, mas quando chegou no fim dos tempos, eu não percebi, porque esses sinais, sinal também de apostasia, eu sempre vi ateu, né?
também um sinal de que seria pregado no mundo inteiro a palavra de Deus. No mundo inteiro já foi pregado, a palavra de Deus já está no mundo inteiro, já foi pregador desde quando começou o cristianismo, começaram a andar pelo mundo e já andaram por todos os lugares. A palavra de Jesus já foi anunciada em todos os lugares, Jesus já foi apresentado em todos os lugares, todas as nações sabem quem é Jesus. Todo mundo já ouviu sobre Jesus. Então, isso também já é um sinal que a gente vê. A gente já vê a apostasia, essas catástrofes, guerra. Tudo isso a gente já vê. E quando chegou no fim, eu só vi por causa da marca que estava cobrando ali. Só entra, só pode, só pode comprar, né? Só pode usar as coisas se tiver a marca da besta. Voltando lá para o anticristo. Então o anticristo ainda não veio. Quando ele vir, ele vai resolver tudo. Ele vai dar uma falsa paz. Os cristãos vão respirar. Todo mundo vai respirar. Os rebeldes, que estava lá na fila, todo mundo que estava lá na fila, porque vai ter a cura, vai ter tudo, vai resolver de todo mundo a questão. Até do cristão, porque o cristão parou aquela perseguição de ser marcado. Acabou. Acabou a guerra contra a marcação. Agora é o reinado do anticristo. O anticristo no mundo só mentindo. Mentindo e mentindo muito. Vamos imaginar mais um pouquinho sobre o anticristo. Quando ele vir, né, eu consegui ver até agora, até uma chegada do anticristo. Mas aí já fica difícil de ver. Já minha visão já não consegue mais, porque antes vocês estavam percebendo que eu estava vendo lá no finalzinho lá, naquele finalzinho ali, lá longe eu via o que estava acontecendo, mas agora eu não vejo mais. Agora eu estou só especulando sobre o anticristo, a vinda dele, né? Como que vai ser essa questão dessa guerra de todo mundo contra as bestas, matando a besta, eliminando a besta, eliminando essa questão de marcação, né? Que eu não sei se a besta vai ser morta aqui. Eu sei que vai acabar a marcação. Se a besta é governos que está exigindo a marcação, os governos vai ter que ser preso, morto, alguma coisa, né? Então, irmãos, se eu tivesse mesmo nessa situação, o que eu iria, como eu iria me comportar frente a todo esse sofrimento, a tudo isso? Eu ficaria calado, com medo de algum vizinho ou alguém me denunciar e vir com a marca da besta contra mim.
eu ficaria calado. Tem um livro apócrifo que é Apocalipse de Baruque, que fala lá, o autor descreve Deus falando que quando chegar nesse tempo, as pessoas vão preferir ficar caladas com medo. E quando chegar nesse tempo, eu vou ficar calado com medo. Se eu falar, é por parábola. Igual Cristo lá. Quando Cristo veio, né? Quando Cristo estava lá em Israel, junto com os judeus, ele falava por parábolas, para que as pessoas não entendessem, né? Não notassem, para que muitos não notassem. Alguns notavam, alguns compreendiam, outros não. Então eu falaria por parábola, falaria ironicamente, para alguns entender. Porque eu quero que alguns entendam para lutar. Porque, irmãos, você imagina a opressão. E vocês imaginam o desespero de todos nesse cenário que eu acabei de descrever. Então todos têm que lutar. E é nesse apelo de luta que eu vou encerrar isso que a gente está imaginando, né? Porque o sofrimento já foi grande. Eu já cheguei a lugares, a descrições insuportáveis, porque a gente vê crianças, mulheres, homens querendo comprar, querendo viver e alguém não deixando. Eu não quero continuar vendo isso que eu estou vendo. Amém, irmãos?